contribuir. Olha só, presta atenção. É contribuir, vamos ajudar. Olha, até para ir para o céu tem que fazer caridade. Né? Tu quer ir para o céu, tu tem que fazer caridade. Se não fizer caridade, você não vai para o céu. Se você não ajudar as pessoas, você não vai para o céu. Aqui está dizendo contribuir. E de que maneira que nós devemos dar essa contribuição? De que maneira que nós devemos fazer essa caridade? Por que tu faz caridade? Por que tu faz caridade? Por que tu faz caridade? Por que você ajuda algumas pessoas? Vai para o céu, não é? Não vai para o céu. Não vai, por quê? Porque você está barganhando com Jesus. Se eu der uma cesta básica todo mês, tem um espaçozinho para mim no céu? Tem, aí tu vai dar a cesta básica, tu está comprando. Não é? Nós estamos comprando, nós ainda estamos lá na Idade Média, ainda quando a igreja vendia indulgência, né? Ó, tem um terreninho lá no céu, custa tanto. Aí o povo ia lá e comprava aquela parte lá, aí grande decepção quando chegar do outro lado. Está dito aqui, ó, Paulo, 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que se dá com alegria. Quando se divulgou a afirmação de Paulo, de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham óbulos de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino. Mas devemos considerar que o verbo contribui na presente missão. Aparece em todas as suas grandiosas excelsitudes. O verbo contribui. O que é o verbo? O que é o verbo? O que eu estou fazendo agora aqui? Eu estou usando o verbo, a palavra, para contribuir. De que maneira nós podemos usar essa palavra, usar esse verbo? Um bom conselho, uma oração. Nós estamos contribuindo, nós estamos ajudando as pessoas. Falar coisas boas. Então nós estamos fazendo essa contribuição. Não é só a esmola material. Quando Paulo falou tudo isso daí, já a primeira coisa que pensaram na esmola material. Naquela esmola que você está lá no semáforo, o cara vem pedindo dinheiro, quer sustentar a família, aquele dinheirinho, uma cesta básica, um lanche que tu paga para um cidadão lá que está com fome. Pensou nisso. Mas esquecendo do outro lado da caridade, que nós podemos fazer também essa caridade. O que é que nós podemos fazer, além disso daí? Um ombro amigo. Procurar compreender as pessoas que muitas vezes vêm com problema e vêm conversar conosco. E muitas vezes nós somos ruins. Se você não consegue resolver seus problemas, imagina aí então. Olha só, geralmente nós damos essa resposta. Se não damos, pensamos, né? Ou falamos, comentamos com outras pessoas depois. Era cheio de problema. Eu já tenho um monte de problema e o outro está cheio de problema. Então, olha só. Então, nós precisamos fazer as coisas com amor, com carinho, como diz Paulo aqui. Vamos fazer não por necessidade. Que necessidade é essa? A necessidade de ser reconhecido pelas pessoas, necessidade de ser reconhecido por Deus. Tempo atrás eu falei com um amigo meu, eu falei assim, você está achando que nós, né, esse amigo espírito, você está achando que quando nós desencarnar nós vamos ser recebidos por quem? Por plano espiritual.
Videira de Menezes? Jesus? Esquece, meu amigo, não é assim não. Não é assim não. Depende de como nós estamos fazendo o nosso trabalho aqui na Casa Verde. Aí aquilo que você pergunta, por que você está aqui? Por que você está na igreja? Vamos imaginar qualquer outra igreja. Vamos pensar só no centro espírita. Por que você está aqui? Quais são os motivos que trouxeram você até uma casa espírita ou que levam você até uma igreja, um centro religioso? É necessidade de conhecer as leis de Deus? Primeira vez que o senhor veio aqui, por que o senhor veio? Estava morrendo, né? Eu já vim na Sarena. Primeira vez que foi lá. Oh, Jesus, né? Era uma dor aqui, outra ali, aquele desespero. Olhava assim, a pessoa sorrindo para todo mundo, mas você não sabia o que estava passando dentro dela, né? E agora o tanto que tem aprendido? Então, né? Ainda bem que Deus é justo e bom. Se você não vai por amor, se você não vai pela alegria, vai pela dor, vai pelo sofrimento. E não é só aqui na casa espírita, não, qualquer casa religiosa. Tem muita gente que vem aqui pela dor, dá uma aliviada, mas não fica curado, porque ainda não é merecimento. Aí passa alguém, olha, tem um fulano em tal lugar assim que ele está curando. A pessoa já junta as malas e já vai correndo para lá. Sendo que a cura está dentro de nós. Enquanto nós não mudarmos nossa maneira de ser, não mudar nosso pensamento, não mudar nossas atitudes, a hora que nós começamos a fazer as coisas, a caridade com alegria, com vontade de fazer, com vontade de ajudar o próximo, não com aquela vontade de ir para o céu. A história mediúnica, os livros mediúnicos, as histórias que são contadas de pessoas, tá? Que chegaram do outro lado, que aqui na terra do bam, né? Que eu ajudo quase todo mundo, que eu ajudo muita gente, que não sei o quê, e achou que quando desencarnasse, ia chegar lá no céu. Mas eu fiz isso de bom, isso é o que você fez de errado. Eu não vou ter um livrinho aí que está tudo escrito, o cara já assusta, será? É? E muitas vezes nós nos revoltamos. Quando nós somos barrados em alguma coisa que nós queremos, às vezes nós não temos essa necessidade, não é necessário, mas nós queremos, que nós somos barrados, é uma raiva dentro de nós, da pessoa que barrou, né? Uma raiva, um certo ódio. Olha, isso já caracteriza inferioridade nossa. Aí, nós ainda dizemos assim, você sabe com quem está falando? Quantas vezes nós já ouvimos isso, ou já falamos disso e não somos nada às vezes, né? Só para dar aquela pressão em cima das pessoas que estão ali. Mas nós precisamos ter muito cuidado, então nós temos que seguir exatamente essa contribuição de Paulo. A cooperação no bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Qualquer um pode fazer essa caridade. Qualquer um pode olhar para alguém que está de cara feia e dar um sorriso para aquela pessoa. Ah, mas fulano tem duas caras. Tem dia que ele está rindo, outro dia não. O problema dele. Sorri você todo dia para ele, que vai chegar uma hora que ele vai começar a... Opa, peraí, né? Ele já vai começar a olhar para você com outros olhos, já vai começar a sorrir, porque isso é contagiante, tá? Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência, a família em que acrisolamos as conquistas de virtude, o vizinho, nosso irmão em humanidade, é a oficina de trabalho, que nos assinala o aproveitamento individual nos esforços de cada dia. Como é seu relacionamento com seu vizinho?
Olha, é uma reflexão. Como é seu relacionamento no seu grupo de trabalho, no seu grupo de lá no seu trabalho, com as pessoas que trabalham com você? Aquela pessoa chata, esse cara é chato, essa pessoa é chata. O que você tem feito para acabar com a chatice daquela pessoa? E muitas vezes, para mim, tu é chata. No final, eu vou descobrir que eu sou chata. Tu não é tão chata assim. Às vezes, nós achamos que determinada pessoa não gosta de nós. Ah, cara, você não bate na boca que eu vou fazer um negócio desse. Quando você se aproxima, que você vai ver, você que está equivocada. Você está equivocado com aquilo que você está analisando. Às vezes as pessoas não é o que nós pensamos. Às vezes nós deixamos levar o determinado linguajar, determinada da conversa chulas, que nós ouvimos, estamos no meio dele, e deixa levar por aquilo. Por isso nós temos que ter muito cuidado quando nós estamos em grupos, 2, 3 ou 4 pessoas conversando, ter cuidado com o que nós vamos falar dos outros. Porque geralmente quando a gente quer falar mal de alguém, a gente vai assim, ouvir dizer, alguém falou, se a gente nunca fala quem foi que disse, nem quem foi que falou, alguém disse, numa conversa, e já começamos a falar mal de determinadas pessoas. Olha aí, por que falar mal? Fala bem. Aí não tem motivo. Se você não tem motivo para falar bem, porque o motivo está dentro de você. Está dentro de nós. Quando nós não falamos bem de uma pessoa, recusamos falar bem de uma pessoa, é porque nós temos um sentimento negativo dentro de nós que nos impede de fazermos isso. Então está na hora de nós começarmos a analisar o que nós vamos fazer, o que eu posso fazer para mudar isso. A doutrina diz que nós somos espelho. Nós somos espelho. Aquilo que nós pensamos dos outros é porque nós estamos dentro de nós. Eu não confie naquela pessoa, porque com certeza você também sabe que você também não é de confiança. A pessoa pode enganar alguém. Pense em tu, se fosse você que estivesse no lugar dele. Você também iria enganar alguém? Se nós não confiamos, é porque nós não confiamos em nós mesmos. Nós somos o espelho das nossas ações. Nós somos o espelho daquilo que nós falamos, na maioria das vezes. Não é 100% não, mas 97, 99,999,9,9%. Agora todos nós almejamos o céu. Lógico. Um dia nós vamos para lá, um dia nós seremos anjos. Aí não resta dúvida. Um dia nós vamos chegar a ser anjo, arcanjo, vamos ter o conhecimento do anjo, né? Mas só que para isso, nós já temos que começar a fazer nossas mudanças agora. Nós temos que começar a corrigir nós agora os nossos defeitos. Nós temos que começar a fazer a nossa caridade sem segunda intenção. Catinar uma cesta básica. Aí que eu vou botar ali no meio social. Tem uma foto aqui. O que é isso? Que nós vemos aí nas redes sociais, né? Tanta gente aí distribuindo a sopinha da noite, cada sopinha que dava, ela tira uma foto. Aí você vê lá no Face depois, né? Então tanta gente. Nossa, fulano ajudou muita gente. Valeu? Lógico que valeu. Aqueles que estavam com fome se realizaram, né? Saciaram a sua fome. Só que o efeito evangélico, aquele efeito de caridade, de amor, não está no coração daquela pessoa que fez. Ele queria o quê? Só queria aparecer. Ele queria que as pessoas vissem ele. Né? Então nós temos que começar a mudar esse conceito. Tá? Você ajudou fulano, ajudei só para provar para ela que eu sou boa. Olha só. Onde é que está a caridade nisso? Não tem, está longe. Sobrevindo o momento de repouso diurno, cada coração pode interrogar a si próprio.
quanto à qualidade da sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação da vida comum. No momento do repouso, chegamos à noitezinha, nós botamos nossa cabecinha no travesseiro, ou que nós estamos em casa, vamos pensar, o que eu fiz de bom hoje? O que se aproveita das coisas que eu fiz hoje? O que se aproveita? O que foi de bom? Vamos fazer aqui, vamos separar o joio do trigo. Desde a hora que eu levantei até agora, olha, eu errei nisso, eu vou procurar melhorar nisso. Nossa, eu tratei mal fulano, agora eu tratei muito mal. Na próxima vamos procurar melhorar. Nós precisamos ter muito cuidado no que nós falamos. Nós precisamos ter muito cuidado quando usamos um verbo, porque nós jogamos uma frase, ela não volta mais. Quando você fala uma palavra errada que ofende alguém, você precisa de 1000 outras palavras ao contrário para tentar reverter aquela uma palavrinha só. Então nós precisamos começar a analisar o que nós falamos, o que sai da nossa boca. Estou sendo real no que eu estou falando? É complicado. Agora imagine vocês a situação de um palestrante. Imagine vocês a minha condição agora. Eu dizendo para vocês, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. Vocês têm que fazer a mudança íntima. Vocês têm que mudar o comportamento. E se eu não mudo? Se eu não sou o exemplo? É que na historinha que eu ouvi uns tempos atrás de um palestrante, há muito tempo. Não é muito tempo, não. Eu também não exagero, não é tanto tempo. A gente falou assim que o palestrante que estava lá na casa espírita, fazendo a palestra, tudo, de repente chega a mulher dele com os filhos com a mala, tudo na casa espírita. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Não, eu vim mudar para cá, por quê? Por quê? Porque aqui estou o melhor homem do mundo, em casa estou um carrasco. Então nós estamos vindo todo mundo para cá, para ver se a vida fica boa. Entenderam? Não adianta nós sermos bons aqui dentro, lá fora a gente continuar o mesmo. Então nós temos que fazer essa mudança geral. Por que Jesus chegou aonde chegou e está indo caminhando cada vez mais aceita aqueles ensinamentos dele? Porque Jesus não era só palavra. Jesus era perfeição. Ele era o exemplo. Mesmo se ele não falasse as coisas também que ele passou, só o exemplo que ele dava da caridade e de ajudar as pessoas, já estaria feito um grande trabalho. Agora não adianta falar assim, não engana as pessoas não, se lá fora eu engano. Como vai ficar a minha responsabilidade perante o mundo espiritual? Como que vai ser? Aí entra aquela outra história, quando o palestrante chegou do outro lado da vida, né, encontrou um senhorzinho, e todo dia estava no centro lá ouvindo ele explicar o evangelho, lá no fundo quietinho. Chegou lá aquele senhorzinho todo iluminado, né, e ele todo ferrado, coitado. Ele perguntou para o mentor dele, mas que senhor? Ele está acima de mim, a luz dele muito maior que a minha, por quê? Pergunte para ele. Aí o papai disse, o que o senhor fez? Eu fiz tudo aquilo que o senhor falou para mim fazer. Você não disse que ia fazer caridade? Eu fiz caridade. Não é fazer caridade com amor? Eu fiz. Aí, mas por que eu estou aqui? Porque o senhor só falou, o senhor não fez. O senhor só ensinou.
Está entendendo? É uma responsabilidade muito grande. Quando nós falamos, quando nós usamos o verbo, se nós não fizermos isso e colocarmos em prática, quer dizer que você tem que ser perfeito. Ninguém é perfeito, nós erramos, todos nós erramos. Todos nós temos nossos defeitos. Só que nós estamos aqui exatamente para começarmos a corrigir esses defeitos. Começar a nos autocorrigir. Hora que nós começarmos a fazer isso daí, nós já vamos começar a sentir uma certa felicidade dentro de nós. Hora que nós tivermos o hábito de orar, de agradecer, aí nós podemos pedir alguma coisa do mundo espiritual. Enquanto nós só ficarmos só pedindo, a nossa dívida vai aumentando, vai crescendo cada vez mais. Vou repetir isso aqui. Tenhamos cuidado contra as tristezas e as sombras esterilizadas. Má vontade, queixa, insatisfação, má vontade, queixa, insatisfação, leviandade, não integram o quadro dos trabalhadores que o Senhor espera de nossa atividade no mundo. É o que nós vamos fazer, não é? Aqui reclama muito. Nós nos queixamos de tudo, qualquer coisinha nós estamos nos queixando, tá? Nós sempre estamos insatisfeitos. Nós sempre queremos mais. Aí, pô, eu quero mais. Quantas vezes nós não somos levianos? O que é ser leviano? O que é uma pessoa leviana? Quem pode falar para mim? O que é ser leviano? Não, eu fiz, e na realidade tu não fez. Não porque assim, não, isso é leviandade. É você querer das pessoas aquilo que você não faz. Por isso que a doutrina espírita ela é maravilhosa, porque ela não obriga você a fazer nada, ela só joga para você, ó, você tem que fazer isso. Olha, o caminho é esse. Olha, tu precisa de vir aqui para ter uma melhorazinha umas 10 vezes. Não disse, você tem que vir. Ó, se você não vir, tu vai passar mal. Não, na doutrina espírita não existe isso. É o livre-arbítrio, é a liberdade que nós temos de decidirmos a nossa vida. Liberdade essa de a ponto de alguém frequentar uma casa espírita durante 10 anos, trabalhar como médico, como passista, um monte de coisa, depois abandona e vai para uma casa evangélica. E muitas vezes, quando está lá, depois fala que o conhecimento do diabo. Eu estive lá 10 anos. É? Então, nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos saber o porquê que nós estamos aqui, o que nós queremos. Isso é a fé raciocinada, que nós chamamos de fé raciocinada. Não é a fé cega, porque alguém falou, você tem que fazer isso, 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 e tu fecha os olhos e faz, do jeito que mandou fazer. Depois dá errado, tu diz que Deus não ajudou você. Porque Deus não sei o que. Não, você tem que saber o porquê que você tem que fazer aquilo. Você tem que analisar. Você tem que separar o joio do trigo, tem que saber o porquê que eu quero isso, o porquê que eu estou aqui. Por que eu fico doente fácil? Por que eu estou sempre com esse problema? Tem que analisar, tem que refletir, descobrir onde é que está o erro. E geralmente o erro está em nós mesmos. Exatamente devido a isso, ó, devido a essa tristeza. A tristeza chega perto de nós, nós alimentamos aquela tristeza. Às vezes nós combatemos, eu não quero aqui. E mudarmos nosso pensamento em coisa melhor. Pensar em coisa melhor.
Mas eu não consigo pensar numa coisa boa. Pega um livro que fale de coisas boas, começa a ler aquele livro. Na hora de pensar em coisas boas, lembra numa frase que você leu no livro. Lembra de Jesus curando as pessoas. Olha, coisa boa. Lembra do sermão da montanha, que eu ia falar para vocês aqui, mas nosso aparelho antigo não abriu. Era para vocês não ouvir o sermão da montanha hoje. Quem sabe numa próxima, né? Ou então uma falha minha humana, né? Que eu não cuidei direitinho, devia ter preparado melhor o material. Olha só, são reflexões que nós temos que fazer. Aí tu vai andando ali, tropeça no toco ali e fala assim, nossa, foi o Espírito que me empurrou. Botou o tijolo na minha frente, nada que tu não olhou. Tu não prestou atenção no que estava fazendo. E geralmente quando a gente passa um momento ruim, mal, que ele passa mal, já pensa, poxa, eu tive com fulano, esse cara dele. É. Acho que eu puxei dele. Puxou dele nada, é seu mesmo. É nosso mesmo aquele problema. E a hora que nós começamos a fazer oração e orar para aquelas pessoas que sofrem, aquela dor que quando está sentindo, começar a pedir a Deus que abençoe, que elimine aquela energia ruim, nós começamos a resolver nossos problemas. A hora que nós começamos a resolver nossos problemas, os problemas em volta nós começam a se resolver também. A hora que nós começarmos a perdoar, nós vamos ver que as pessoas em volta começam a nos perdoar também. Nós temos que ser o exemplo, nós temos que começar. Parar com aquela história, quem é que vai primeiro? Não, eu vou primeiro. Quem vai começar? Eu vou começar. Ah, mas porque em casa é difícil. Lógico, será que a casa que é difícil ou nós que somos difíceis no meio da casa? Essa situação não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossa atividade no mundo. Mobilizemos-nos, nossos recursos com otimismo, e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho e contribui com alegria. Olha só que fantástico, né? Olha só que maravilhoso. É que eu acabei de falar, se nós fazemos, bem. Daqui a pouco o bem começa a surgir na nossa volta. Se nós mudamos a nossa vibração, essa mudança, essa energia positiva, ela vai se espalhando. E tudo à nossa volta começa a mudar também. Aí tu começa a ver as pessoas que você achava que não eram boas, começar a fazer alguma coisa boa. Poxa, eu não imaginava que fulano fosse assim. A gente começa a ver, porque nós começamos essa mudança em nós começamos a praticar, a contribuir com alegria, a contribuir com amor, com vontade. É porque diz para você, ó, dê uma cesta básica por mês para tu sarar, para você ficar bem. Se puder fazer isso, faça, lógico, isso é bom, maravilhoso. Mas faça com carinho, com vontade de ajudar as pessoas. Não faça pensando em retribuição. Não faça pensando que você está fazendo aquilo ali e vai para o céu depois. Você pode ter uma decepção muito grande. Aí tu vai ter isso aqui que ele falou assim, decepções, insatisfação. Mas como que eu não posso entrar no paraíso? Eu ajudei tanta gente, tu não ajudou, mas por que tu ajudou, irmãzinha? Você ajudou por amor? Porque você quis ajudar? Ou você ajudou esperando esse momento chegar aqui e entrar no paraíso? No céu não existe barganha. Vou ajudar porque eu quero ver aquela pessoa feliz.
rua, porque eu quero ter os meus vizinhos, tá? Sendo como se um dia eu precisar dele, ele está aqui. E se um dia eu precisar de mim, eu esteja aqui também disposto a ajudar. Vamos construir essa comunidade. Vamos dar as mãos, vamos construir essa comunidade. Porque não adianta você ir para o céu se os seus parentes, aqueles que você ama, ficar para trás. Com certeza, tu vai querer voltar para ajudar aqueles que ficaram. Então já vamos começar a contribuir agora, vamos começar a já ajudar agora. E muitas vezes, não é nem falando muito que você vai ajudar, é dando exemplo, é ouvindo as pessoas. Às vezes é mais fácil você ouvir, você não mais ouvindo calado, do que você tentar dar conselho. Eu falei, você tinha que ter feito assim, quando não fez assim, aí é o resultado. Que contribuição você está dando nessa situação? Nenhuma. Você está ajudando a arrasar mais a pessoa ainda. Calma, você ainda vai conseguir. Não chegou o seu momento, continua orando, continua lutando. Dá uma lida no Evangelho, tira 1 minutinho, lá 5 minutinhos por dia, 10 minutinhos. Dá uma lida no Evangelho, faz uma reflexão naquilo que você leu. Começa a colocar ideias boas na cabeça. Começa a registrar na alma algumas ideias boas, que na hora difícil tu lembrar daquelas coisas boas, para não deixar que as energias ruins vai tomando conta de nós e nos derrubando cada vez mais. Se você está com problema, não valorize esse problema. Porque quanto mais nós valorizamos uma situação, mais ela cresce. Senão daqui a um dia você já tem um problema, tu tem 2, 3, 4, 5 e vai se definhando cada vez mais. Então nós temos que começar, eu estou com um problema, vou resolver, isso não é nada, é passageiro. O Chico falava, tudo passa. Nada é eterno. Só nós que somos eternos. Após a tempestade vem a bonança. Depois que o furacão passa, que derruba os ninhos, pássaros, que derruba a casa de muita gente, o que os pássaros fazem? Vão reconstruir seus ninhos. E nós, muitas vezes, vamos lamentar, vamos reclamar. A vida inteira perdi tudo, reconstrói. Nós estamos aqui para isso. Se tu passou por essa situação, porque tinha um motivo para tu passar por aquilo ali. Ninguém está no lugar errado, no momento errado, isso não existe. Nós estamos sempre no lugar certo. Mesmo naquele momento que não vai não, fica aqui que tu vai. Teimoso vai. Acontece uma coisa errada. Está no lugar errado. Não falei, não. Foi porque estava no lugar certo. E nós temos sempre que agradecer a Deus, agradecer a Jesus. E tudo na vida é aprendizado para nós. E dentro dessa reflexão, nós vamos descobrir coisas erradas que nós fazemos, que nós pensamos, que nós temos que tirar de dentro de nós. Vamos começar a trabalhar esse lado do Evangelho. Vamos começar a trabalhar para que nós possamos, cada dia que passa, irmos mudando. E apagando aquele homem velho que está dentro de nós. Porque se nós formos analisar o que a humanidade pensava há 500 anos atrás, não mudou muito a maneira de pensar, não, só mudou a esfera. Antes nós cometíamos um tipo de erro mais grave, porque era mais material. Hoje nós cometemos os mesmos erros. Se não fazemos fisicamente, fazemos em pensamento. Então está na hora de nós começarmos a trabalhar essa mudança interna. E que Jesus nos abençoe. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus?